Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre os pedidos do técnico Renato Portaluppi em relação a contratações para o meio do ano, quando a janela quente de julho vai abrir. São alguns pedidos do treinador. Vamos falar também sobre Edenilson. Ele disse para os canais oficiais do Grêmio que é gremista de infância por conta do pai. É verdade isso? Nos tempos de Inter ele contou uma história diferente. Nós vamos falar sobre esse tema, vou relatar para vocês e também, claro, sobre uma disputa que pode estar começando no meio-campo do Grêmio. Quem deve ser o titular, afinal de contas, PP ou então Dodi? É tudo isso e muito mais depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo peço que vocês deixem o like no vídeo, muito importante o like para que esse conteúdo seja direcionado a mais gremistas, então like aqui no vídeo, te inscreve no canal, me ajude aí a chegar à marca dos 20 mil inscritos, recém aí com 3 meses de conteúdos, também ative as notificações e a tua opinião, ela é muito importante aqui nos comentários. João Lara Pneus é o lugar certo para tu fazer a troca dos pneus do teu carro e rodar com mais segurança, João Lara Pneus. Gente, olha só. O Dodi foi o melhor em campo do Grêmio na partida contra o Atlético Paranaense. A vitória por 2-0 na Arena. E para muitos, embora ele diga que não é um primeiro volante, é sim o jogador que o Grêmio precisa para ajudar de uma forma bem importante a resolver os problemas defensivos. Aquele volante que fica mais posicionado, resguardando a defesa. Os zagueiros por dentro e também fazendo a cobertura dos laterais. O Dodi foi muito bem. Ele estava de aniversário, como se costuma dizer, foi uma partida que ele foi bem, mas que não é o normal dele, ou realmente o Dodi pode ser esse jogador? Eu vim acompanhando aqui que vocês falavam muito sobre as dificuldades do PP, que de fato apresenta dificuldades na marcação. Com a bola no pé, o PP tem muito mais facilidade do que o Dodi. Ele começou inclusive a carreira como um meia, depois é que passou a ser volante. Quando o jogo é mais pegado, mais disputado, a gente percebe essa dificuldade aí do PP, que muitas vezes nem com a bola nesses jogos mais difíceis ele consegue colaborar. Lembro do clássico Grenal, que o Renato colocou 4 volantes, teoricamente o PP teria uma liberdade maior e ele praticamente não tocou na bola, quando tocou perdeu na maioria delas. Bom, é isso, PP titular do Grêmio, o Renato deve manter ele sim, até porque ele ficou fora dos últimos jogos sendo preservado. Ele não teve uma lesão muscular, foi apenas um edema. O que é um edema? É o último passo antes do jogador de fato ter uma lesão. Então o Grêmio, vendo que o atleta tinha um edema, pegando o histórico dele do ano passado, que foi de 2 importantes lesões musculares, tirou um pouquinho o PP de contexto para que ele se recupere e fique 100% para o jogo da terça contra o Estudiantes. Então é ele que deve jogar, a não ser que o Renato faça uma opção diferente. Quem sabe 3 volantes na Argentina, por se tratar de um jogo fora de casa, jogaria com o Vilhaçante, o PP e o Dodi, mas o Grêmio precisa da vitória, ou não. O empate deixa o Grêmio vivo, mas vivo em qual condição? Dependeria demais dos resultados dos adversários. Qual é o melhor esquema para jogar na Argentina? Qual é a melhor escolha? É o PP ou é o Dodi? Ou então os dois juntos, mais o Vilhaçante com 3 volantes no total? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Bom, quero falar com vocês sobre o Edenilson. Vocês viram que ele deu entrevista, para os canais oficiais do Grêmio, ainda não foi apresentado em entrevista coletiva, mas uma pergunta que certamente seria feita por algum repórter foi feita já pelo próprio Grêmio. Para quem o Edenilson torcia na infância, E ele disse, olha, meu pai é paulista, veio de São Paulo aqui para o Rio Grande do Sul e ele simpatizou mais com o Grêmio. E os filhos seguem os pais, dando a entender, muito claramente, que ele também é gremista. Mas o Leonardo Meneghetti, nosso colega de jornalismo, colocou lá no Instagram dele um vídeo do Edenilson participando uma vez do Bem Amigos, quando jogava no Inter, era um dos principais destaques na época do Colorado, onde ele diz, eu tenho um tio que é gremista e que fez de tudo, tentou me presentear para que eu fosse gremista, mas não, eu sou colorado. E ele até fala que a família dele toda, muitos são colorados. Então o Edenilson está falando a verdade quando? Ou dessa vez quando ele fala os filhos seguem os pais, mas aí ele não é um dos casos que seguiu o pai, ou lá atrás é que ele estava falando realmente para fazer uma média com a torcida do Inter, já que era um dos principais jogadores do clube. Eu não sei, olha, eu vou ser bem sincero,
eu acho que o mais importante nessa história toda é o profissionalismo do Edenilson. Ele é um jogador de futebol. E nessa entrevista que ele deu, inclusive, para os canais do Grêmio, ele mesmo diz isso: eu sou profissional. De fato, como profissional, ele jogou no Inter e ele nunca desrespeitou o Grêmio, e ele vai jogar no Grêmio e provavelmente não vai desrespeitar o Inter. Ele é profissional, ele é bom jogador, mas se é profissional realmente não liga para essa questão de que time torce, por que lá atrás falou que é colorado e agora está dizendo que é gremista? É isso que eu não estou entendendo, não precisa falar. Né? A gente sabe que ele é de Porto Alegre, que ele é gaúcho e que ele torce para um clube, todo mundo torce para um clube. E não me interessa muito o clube que profissionais torcem, sejam jogadores ou então seja jornalista ou alguma outra profissão. O ponto é, por que falar A em um momento e B no outro? Aí alguém vai dizer, sim, mas ele jogava no Inter. Ok, agora ele está jogando no Grêmio. E aí a gente compara as declarações. E aí fica ruim de certa forma, ou não. Ou vocês não dão bola para isso. Enfim, tudo certo. Eu estou só trazendo aqui para vocês isso porque, de fato, uma vez foi falado A, outra vez foi falado B. Se para vocês, assim como para mim, não importa o time que ele torce, ótimo, segue o baile. O Edenilson é um profissional e vai fazer de tudo isso, eu não tenho dúvida alguma, para render muito aí com a camisa do Grêmio. Aliás, acho que ele vai ser um jogador bem importante nesse meio-campo do Grêmio. O Edenilson é daqueles jogadores que acerta meio-campo, né? Afinal de contas, o Edenilson é um jogador que joga como um terceiro homem de meio. O Grêmio está precisando disso. O Grêmio joga com meio-campo bastante exposto. Não dá para jogar com dois volantes, né? Ainda mais a gente estava falando aí da dificuldade do PP, muitas vezes na marcação. O Vilhaçante é um jogador que sai muito do lugar. O Reinaldo, lateral esquerdo, que agora está no departamento médico, é um lateral extremamente ofensivo. O próprio João Pedro também tem boas chegadas à frente. O Grêmio joga com as linhas altas, o Grêmio ataca muito. Os zagueiros do Grêmio não são mais jovens. Os melhores ainda são o Jeromel e Kahneman. E a idade deles a gente sabe que não é mais de atleta que está começando ou de meia idade. Então, o Grêmio precisa de mais um cara no meio, assim como foi no título da Copa Libertadores da América. Tinha 3 caras preenchendo o meio para dar liberdade aos homens de frente, que eles não precisem se desgastar tanto defensivamente e tenham mais criatividade, mais volume ofensivo. Acho que o Edenilson vai ser fundamental nesse time do Grêmio e vamos ver quem vai sair, né? O Pavon agora está no departamento médico, mas o Gustavo Nunes entrou muito bem. Como é que vai tirar o Gustavo Nunes? Mas nós vamos vendo, né? Com aquela velha frase, o campo fala, a gente vai observando e vendo o que vai ser melhor para esse time do Grêmio. O fato, né, lembrando é que o Edenilson não pode jogar a fase de grupos da Copa Libertadores da América, então por enquanto ele fica à disposição para o Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil. Bom, gente, os pedidos do Renato em relação a contratações. O Renato pediu, sim, reforços à diretoria, mais reforços para julho. Vou falar sobre isso, mas antes eu quero dar o recado da KTO. KTO.com é o lugar certo para tu apostar nos teus conhecimentos de futebol e ganhar uns pilas com aquele dinheirinho que está sobrando. Campeonato Brasileiro, outros esportes também, aliás, outras ligas e também outros esportes, evidentemente. Tudo no site da KTO, 20% de free bet no teu primeiro depósito com o cupom Soares, KTO.com. Bom, o Renato pediu reforços, até porque ele não foi atendido, né? O principal deles, zagueiros. Isso não é novidade para vocês. O Renato pediu para a diretoria 2 zagueiros na janela de julho. 2 zagueiros na janela de julho. Um que tenha nível de titularidade, que venha e seja titular indiscutível do Grêmio, com meia idade, entre 26, 27, 28, no máximo 30 anos. E também um zagueiro que tenha um bom nível, mas não necessariamente venha para ser titular, mas que venha para preencher. Então é um zagueiro de titularidade, de hierarquia e outro zagueiro para completar elenco. Até porque o Grêmio hoje realmente está com muita dificuldade, tanto técnica quanto numérica, nessa posição. Além disso, uma novidade para vocês. O Grêmio está desistindo, pelo menos por hora, da contratação de um lateral esquerdo, entendendo que o Mike deu certo. Foi uma aposta que está dando bom resultado, ele que está se recuperando de lesão. Então o Grêmio tem o Reinaldo, tem o Mike, mesmo que o Cuiabano tenha sido vendido, por hora o Grêmio não está pensando em contratar um novo lateral esquerdo. Aí sim, meio campo, 1 ou 2 meio-campistas, de preferência 2. Um volante de estatura e também um meia para revezar com o Cristaldo. Hoje o entendimento é que o Grêmio só tem o Cristaldo para aquela posição, não dá para contar com o Natan Pescador, isso a gente já falou diversas vezes aqui, então um meia também é um pedido do Renato. E para completar, um atacante, um goleador, um jogador que faça diferença no ataque, o Renato quer isso.
para ser realmente o grande diferencial do Grêmio em busca dos títulos. Então essa é a atualização dos pedidos do Renato, das carências que existem que o Grêmio ainda não atendeu, que nesta brecha, né, da CBF que terminou aí com o Grêmio contratando o Rafael Cabral, goleiro, e também o volante Edenilson. Gente, vou pedir para vocês deixar o like no vídeo, se inscreva no canal, me ajude a chegar à marca dos 20 mil inscritos, ative as notificações e deixa a tua opinião aqui nos comentários, kto.com, João Lara Pneus, um grande abraço e até o próximo conteúdo.